O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tranquilizou os líderes partidários do Centrão, contrariados com a decisão do Senado de fatiar a reforma partidária e eleitoral e aprovar apenas uma parte do projeto de lei aprovado antes na Câmara. Então, repito, Rodrigo Maia tranquilizou os líderes partidários do Centrão. Quando o Rodrigo Maia tranquiliza os líderes do Centrão, é melhor a população começar a se preocupar, hein? Maia garantiu que manteria o projeto original. A ideia é retirar apenas alguns pontos mais polêmicos, como a autorização para pagar advogados de políticos com dinheiro do fundo partidário e o trecho que desobriga os partidos a prestarem contas com o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Os pontos exatos que serão suprimidos, porém, ainda não estão definidos. Maia disse que o fundo eleitoral não terá o valor aumentado, aspas, vai ficar por ali, é 1 bilhão e 700 milhões de reais, é coisa pra caramba, hein? Repito, Maia, vai ficar por ali, não tem muito como mudar. O Brasil vive uma crise, a arrecadação está lenta, não podemos deixar de financiar as eleições, temos de tomar esse cuidado. Mas também não precisamos ter um valor que não seja razoável em relação à crise econômica que o país vem passando nos últimos anos, fecho aspas. Alguns deputados defenderam, porém, a retomada da íntegra do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Paulinho da Força, do Solidariedade, olha ele aí, é um deles, aspas. A disposição é retomar o texto da Câmara e fazer algumas supressões de texto, porque é difícil fazer modificações. É possível suprimir texto, alguns exageros que foram colocados. A ideia é retirar, mas vamos retomar o texto da Câmara. Fecho aspas. O movimento tem apoio de partidos do Centrão e de esquerda, como o PT. Eu começo pelo José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, a gente fez aqui os alertas de que o texto voltaria para a Câmara e lá ele poderia ser modificado, poderiam ser mantidos até os elementos que nós criticamos aqui nesse programa. O que fica visível, muito claro para mim, Zé, é que sempre nesses textos eles colocam gordura para queimar. E é aquela na base do se colar, colou, né? Se não se chiarem demais, aprova tudo isso aí que é vantajoso pra gente. Agora, se chiarem muito, a gente tira só aqueles que a gente botou ali para queimar e deixa o resto que também é ruim para a população para ser aprovado. Diga aí, Zé. Olha, Felipe, desde que o procurador de Minas Gerais, Leonardo Azeredo, chamou de miserê um salário líquido de R$24 mil, dizendo como poderemos viver na miséria, seremos pedintes, R$24 mil líquidos, né? Que eu comecei a entender que o dinheiro é mesmo subjetivo. Como podem deputados e senadores considerarem que 1 bilhão e 700 milhões de reais de graça, sem ter que suar a camisa, sem ter que trabalhar, se isso é pouco dinheiro? Para mim é muito dinheiro. E este é o grande debate durante todo esse processo. Lembrando aqui, só para explicar, que existem 2 fundos. O fundo partidário, que é para manutenção dos partidos políticos, e o fundo eleitoral, que é repassado aos partidos políticos. Os diretores dos partidos é que desenvolvem ali o processo de distribuição do dinheiro, né? E como o ano que vem será um ano eleitoral, será para o ano que vem. 1 bilhão e 700 mil reais. Os deputados argumentam que não dá para fazer campanha com tão pouco dinheiro assim. Eu acho muito dinheiro, 1 bilhão e 700 mil reais. É muito dinheiro mesmo. É maior do que o orçamento das maiores cidades do país e maior do que o orçamento anual das capitais do Nordeste, por exemplo. 1 bilhão e 700 mil reais. Estão considerando pouco. E em volta disso aí, foi construído todo um projeto para reduzir a transparência da campanha eleitoral e permitir a entrada de dinheiro. Então, essa história de pagar advogado, de pagar contador, imóveis e aluguel de carro, isso é para justificar a entrada de dinheiro ilegal na campanha eleitoral, facilitar a lavagem de dinheiro, ou seja, a retirada de dinheiro de um ponto indo para outro ponto, e isso facilitaria muito. Felipe, eu alertei aqui 2 coisas. Primeiro, que iria ter dificuldades na Câmara, né? Logo depois. E a segunda coisa, é o seguinte: pressão popular muda mesmo a opinião aqui no Congresso Nacional. Esta é a prova cabal. Eu conversei hoje com senadores que me disseram que os senadores estavam dispostos a votar rapidamente. O líder do PSL, o senador Major Olímpio, disse que estava tudo certo. Que ele chegou na reunião, nós vamos votar rapidamente, não sei o que. Ele disse, não,
nem rapidamente e nem de forma simbólica. Todos deverão conhecer como votou cada senador no plenário. Aí a coisa desandou. Desandou porque a pressão continuou e as pessoas entupiram os gabinetes dos senadores de mensagens. E aí mudou tudo. Em 24 horas, mudou tudo no Senado Federal. Agora é na Câmara. Eu saí de lá agora, né, e estava lá o grande debate. A conclusão é a seguinte: vai sim recuperar alguns pontos. É preciso saber quais os pontos a serem recuperados. A conta ali é saber o tamanho do desgaste, se vale a pena. É aquela contabilidade do crime, né? A economia do crime que a gente gosta de falar aqui. Bruno Garchag. Olha, tem tanto erro nessa declaração do Maia que eu não sei nem por onde começar. Primeiro ponto, tranquilizar, o fato dele é tranquilizado os líderes partidários do Centrão. Mas isso é de uma excrescência absurda. Ontem falávamos aqui, né, dessa coisa do jabuti, e eu brinquei, isso não é jabuti, é King Kong, porque o tamanho dessa excrescência não é para jabuti, é para King Kong. Agora é o seguinte, se o Maia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quer tranquilizar os deputados Centrão, e essa tranquilidade é garantida por esse monte de King Kong aqui, como afrouxamento das regras para prestação de contas frente ao TSE, parte dos partidos políticos, esse tipo de coisa, nós, então, temos a obrigação de manter intranquilos esses políticos que defendem excrescências como essa. Esse é o primeiro ponto, né? Essa ideia de retirar alguns pontos polêmicos para de alguma forma passar para a sociedade a impressão de que o Maia e esses deputados do Centrão estão assimilando as críticas e tal, isso é nuvem de fumaça para passar os outros King Kongs que estarão lá. Exatamente. Então, temos que prestar atenção com relação a isso. Agora, um outro ponto aqui, ele diz o seguinte, vai ficar por ali 1,7 bilhão, que é um número pornográfico, não tem como mudar. Tem sim, é só baixar essa porcaria. O Brasil vive uma crise de arrecadação de talento. Ok, por isso mesmo que não pode ter nem 1,7 bilhão de reais para financiar a eleição. Aí ele diz o seguinte, não podemos deixar de financiar as eleições. Claro que podemos. E eu defendo a tese que não tem que ter dinheiro público envolvido para financiamento de eleição, nem para financiamento de partido. Se os deputados, se político profissional acha que a sua atividade é válida para ele próprio ou para a sociedade, ele que financie do próprio bolso e arranje pessoas que financiem a sua atividade, o seu partido. E aí a gente tem que também voltar àquela regra que o STF acabou determinando, que é proibir doação por parte de empresas. E aí, se for feito isso, ou seja, doação privada, o controle tem que ser mais estreito. Mas aí, empresário, pessoa física que quiser doar para partido político ou para político, aí vai ser monitorado para saber se não vai acontecer aquela coisa extraordinária que o Zé Maria denuncia aqui todos os dias, né? Compra e venda de político, compra e venda de atividade parlamentar, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem que começar a fazer agora, em que se discute os gastos públicos, que nós temos que ser obrigados, porque a gente paga impostos, a financiar partidos políticos e a financiar eleições? Acho que não. Repito, político que acha a sua atividade nobre ou justificável tem que arranjar um jeito de financiar as suas próprias atividades. Tem que convencer as pessoas que a sua atividade individual e a do seu partido vale o dinheiro investido por essas pessoas. No caso do Paulinho da Força, é o seguinte, Paulinho da Força construiu parte da sua carreira em sindicato. Aí o trabalho de sindicato é um trabalho eminentemente político. E até outro dia, esses sindicatos eram financiados pela mesma dinâmica que financia os partidos políticos. Claro que não tinha dinheiro público diretamente entrando nos caixas, embora o PT usou muito de dinheiro do Estado, dinheiro nosso, melhor dizendo, para drenar as contas de sindicatos. E aí, quando mudou a regra com a reforma trabalhista e num projeto que foi apresentado pelo então deputado Paulo Eduardo Martins, esse projeto foi utilizado pelo Rogério Marinho, foi incorporado pelo Rogério Marinho
dentro da reforma tributária que tornou voluntária a contribuição. E aí, acabou o dinheiro. E aí os sindicatos tiveram que se desdobrar. Assim como a gente tem que cortar o dinheiro dos partidos e dos políticos e eles têm que se virar de alguma forma. Aí, os partidos que continuarão existindo serão aqueles que conseguem convencer uma parte da população a financiá-los. Então aqui, isso que está tudo errado e nós, sociedades, temos que monitorar, o que a Câmara dos Deputados pretende fazer com esse projeto. Exatamente. E o Rodrigo Maia fala, Zé Maria. Felipe, um bastidor aqui. Os líderes foram reclamar ao presidente da Câmara sobre uma traição do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, né? E a conclusão é de que ele não domina mais o Senado como antes. Graças a Deus, né? Ele tentou de todas as formas dominar. E demonstra aqui duas coisas. Eu já falei da história da pressão e segunda é que esse grupo aí muda Senado e está fazendo a diferença no Senado Federal. Senadores disseram que é melhor brigar com a Câmara dos Deputados, né, do que com a população, do que com o país. E está mais uma vez ali também definida essa disputa entre Câmara e Senado. A Câmara disse que ficou muito mal. Ficou mesmo, ficou. Mas qual o problema? Agora o Senado é que tem que ser colocado na realidade. Graças a Deus que houve esta divergência e mesmo. Sempre digo que quando há um acordão, alguém mandando demais aqui, dá coisa